Eu não sei, como é que faz Ah, é a mesma coisa, só que o pessoal prefere pelo celular. Bom, gente, hoje no nosso Fala Comigo vai estar aqui batendo papo aqui com a gente o professor Reinaldo Silva. O professor Reinaldo Silva é graduado em Gestão Estratégica e Teologia, licenciatura em Filosofia, pós-graduação em Neurociências, Neuropsicopedagogia e Gênesis, curso de Psicologia Social e Comportamental, Inteligência Emocional e Psicoterapia. A gente vai bater aqui um papo muito interessante hoje sobre essa questão de epidemias, da questão também da quarentena, como ter uma saúde, como manter aí a sanidade mental durante a quarentena, esse período de isolamento social. Vamos falar sobre inteligência emocional, vamos falar sobre estresse durante a quarentena, como fazer para atravessar esse período de isolamento social, como iniciar o desenvolvimento da inteligência emocional. Vamos falar também sobre quais as piores crises do indivíduo, o que é crise mental, o que é saúde mental, como lidar com as emoções neste momento de distanciamento social. Este e outros assuntos nós vamos bater papo aqui, então você não pode perder. Fala comigo! Fala comigo hoje com o professor Reinaldo Silva. Então, esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Você não perca aí, fica com a gente aí ligadinho. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí, clica no sininho, que assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beleza? Vamos lá, então. Reinaldo Silva, fala comigo, então, Reinaldo. Você pode aí se apresentar aí, pessoal. Bom dia, meu nome é Reinaldo Dias da Silva. Estou aqui para ajudar as pessoas referente a esse isolamento social. A gente vai falar sobre crise mental, inteligência emocional, e está ligado diretamente na área terapêutica sobre esse assunto. Então é muito importante que as pessoas entendam como se comportar mentalmente e também como pode se resolver esses tipos de problemas, sendo sozinho ou com seus familiares. Muito bom, muito bom. Então, a gente vai começar aqui já com a nossa primeira questão, né? Nessas primeiras perguntas aqui, a gente vai conversando com ele, batendo esse papo com o Reinaldo. O Reinaldo é lá da Assembleia de Deus também, é lá da comunidade de fé lá, ali do registro lá também, né? E está conosco aí nessa luta, aí, professor também do CECOL, do Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes também, e está com a gente aí nessa luta, é um professor que nos ajuda muito. E eu convidei ele especialmente para estar falando sobre essa área emocional aí, que eu acho que é muito importante. Então, Reinaldo, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, são perguntas de leigos, tá? Pessoas que qualquer pessoa poderia fazer aí para você, e pessoas devem ter, como eu, deve ter também alguma dúvida. Por exemplo, o que é inteligência emocional? Tão falado aí, o que é inteligência emocional? Sim, a inteligência emocional é a capacidade da pessoa entender e controlar e administrar o próprio estado emocional. Ou seja, o mais importante é o autoconhecimento. A gente convive todos os dias com pessoas, nós analisamos as pessoas, nós até mesmo julgamos pessoas, fazemos, mas muitas vezes não olhamos para nós mesmos. Então, esse autoconhecimento leva ao equilíbrio entre o racional e o emocional, ou seja, o lado esquerdo do cérebro, que é o racional, com o lado direito, que é o emocional, que é esse lado criativo. Então, é importante que as pessoas tenham esse autoconhecimento, porque senão elas entram num desequilíbrio, o desequilíbrio entre o racional e o emocional, principalmente nesse período de isolamento social. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, elas têm o costume de olhar para o próximo, mas não olha para si mesmo. E quando ela está no isolamento,
ela começa a se questionar sobre alguns assuntos. E esses assuntos, a qual que vem na lembrança dela através de pensamento, através de realizar alguma coisa, ou da lembrança de alguém, acaba sofrendo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é necessário que se use a inteligência emocional. E essa inteligência emocional, ela tem que começar a ter um desenvolvimento. Reinaldo, eu vou te fazer uma interferência já aqui. Você sabe que a gente conversa bastante sobre isso. Queria que você falasse um pouco, você tocou. Eu sei que o nosso tempo é escasso, mas eu não posso deixar você passar incólume sem falar sobre essa questão de olhar para si mesmo. Aí você falou en passant, porque eu sei que você vai desenvolver mais esse assunto, mas eu achei interessante esse ponto. Queria que você falasse pelo menos mais um minutinho sobre essa questão do olhar para si mesmo. Você está acostumado a olhar para o outro, mas precisa olhar para si mesmo. Fala mais um pouquinho sobre isso. Sim, é o chamado da introspecção, que é para você saber como você pode melhorar, gerar sentimentos positivos, trazer um novo sentido para os sentimentos e para a vida. Porque nós temos o costume de gerar sentimentos negativos. E nós precisamos aprender a gerar sentimentos positivos. Porque quando nós olhamos para as coisas, vamos dizer, no isolamento social, nós achamos o quê? Que dificuldade. Atravessar esse momento é muito difícil. Nós somos pessoas consumistas. Nós temos o costume de comprar muito. Então, não estamos saindo. Meu Deus, como é que eu vou fazer para poder comprar alguma coisa? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós estamos no século do ter. Nós precisamos ter as coisas. E muitas vezes esquecemos do nosso ser. Porque precisamos entender o que é o ser. O ser é a introspecção. Eu olhar para os meus sentimentos e começar a gerar sentimentos positivos. Um exemplo, nesse isolamento social. Uma tranquilidade, porque vai passar. Então, se vai passar, eu não preciso ter a preocupação de ficar gerando ansiedade dentro de mim para poder conseguir alguma coisa. Não. Eu preciso gerar uma tranquilidade, uma paz. Me sentir agitado. Eu sei que eu estou agitado, então eu vou fazer o quê? Vou procurar respirar, sentar, descansar. Outra coisa muito importante nesse isolamento social é procurar o diálogo. Porque, como nós temos um dia a dia muito corrido, nós precisamos usar de inteligência emocional procurando o diálogo com o próximo. Quando nós nos aproximamos de alguém, dos nossos próprios familiares, que muitas vezes não temos tempo de dar atenção a eles, nós precisamos aproveitar esse isolamento para poder nos aproximar dos nossos próprios familiares. Os nossos próprios familiares, muitas vezes, existe um distanciamento. E esse distanciamento é difícil. Por quê? Porque é normal. Muitas pessoas saem de manhã e só chega à noite em casa, quando está tudo normal. Nesse isolamento, às vezes, a pessoa está o dia todo em casa com os familiares. E, devido a isso, não consegue se aproximar deles. Mas é necessário procurar sentar, procurar chamar, procurar conversar, procurar entender, ou seja, essa aproximação do ser e não do ter. Porque nós estamos vivendo o século do ter. Então, eu quero ter, eu preciso comprar, eu preciso fazer, eu preciso. Esse eu preciso não é necessário. O que, na realidade, eu preciso é entender a mim mesmo para eu poder me adaptar à situação que estamos atravessando. Entendo. Mas, então, relacionado então com isso, quais seriam as piores crises de um indivíduo? Sim, né? Isso é muito importante. As piores crises que gera no indivíduo são 3. A mental, a econômica e a amorosa. Essas são as 3 piores. Vamos falar de 2 primeiro. A econômica, que a gente já até deu um enfoque, que é esse ter. Por quê? Porque nós nos acostumamos à facilidade do comprar, do adquirir. Então, nós queremos adquirir tudo que está à nossa frente. E isso, muitas vezes, gera uma crise econômica. Por quê? Porque hoje existe o cartão de crédito, que é muito fácil, é só passar, eu adquiro, mas vai chegar a fatura para poder pagar. E aí eu posso gerar nessa facilidade, hoje mesmo, com a internet, muitas pessoas que estão no isolamento social, elas passaram a adquirir várias coisas via internet. Elas passam a comprar, e isso vai gerar nela uma crise econômica, que é problemática.
Também existe a crise amorosa. A amorosa é também a que eu já dei um enfoque, que é sobre os familiares, a proximidade com os familiares, porque as pessoas estavam afastadas e nesse isolamento social houve uma aproximação. Sim. E essa aproximação pode gerar alguma crise no relacionamento entre pais e filhos, marido e esposa, namorado, namorada, entre os familiares. Então, é um perigo também. Mas você não acha... E essas três crises do indivíduo, pode ser uma, pode ser as três, essas três crises levam a um desequilíbrio, podendo causar estresse, e o estresse é o excesso de raiva. A ansiedade, que é o excesso da angústia, e a depressão, que é o excesso da tristeza. Então, se nós observarmos esses três elementos... Os três excessos? Três excessos. Os excessos da ansiedade, do estresse, que vai gerar o quê? O excesso de raiva gera o estresse. O estresse da ansiedade leva o excesso da angústia, leva a ansiedade. E o excesso da tristeza, ele leva à depressão. Então, esses três elementos estão compostos dentro desse isolamento social. Então, a pessoa precisa ter um equilíbrio, precisa procurar como não gerar isso, não ficar gerando raiva, não ficar gerando angústia e nem ficar gerando tristeza. Porque, senão, ele vai entrar em crise. E essa crise seria uma crise mental? É isso que seria uma crise mental? Essa crise mental é a principal dela. O que é a crise mental? É o sentimento muito intenso de uma dessas coisas. Eu citei 3, mas são 10, para a gente poder ganhar tempo. Mas dessas 3 que eu citei, se a pessoa ficasse gerando esse sofrimento muito intenso, vai desestruturar a vida social dela, a vida mental e social desse indivíduo. Fazendo o quê? Trazendo distúrbios, que são o quê? Os distúrbios são as perturbações do dia a dia, que tudo incomoda a pessoa, e também pode gerar, nos seus pensamentos emocionais e comportamentais, pode levar esses distúrbios, pode levar a um transtorno, que aí o transtorno já é problemático, que é um comprometimento da vida normal do indivíduo. Aí ele já precisa de ajuda. Então, há necessidade desse equilíbrio, de gerar o quê? Sim, pode perguntar. E quais seriam esses transtornos? Quais poderiam, eu citar pelo menos 2, não sei. Eu vou citar 3. Né? Esses distúrbios, primeiro, começa com os distúrbios, que são esses pensamentos emocionais. Alguém fala alguma coisa, eu já fico com raiva, fico irritado. Alguém me faz alguma coisa, eu tenho que resolver um problema, eu já fico angustiado. Eu falo, não, tem que resolver isso. Não, eu estou dentro de casa. Como eu vou fazer para sair? Eu preciso sair. Não, essa angústia vai gerar ansiedade. E também eu posso gerar tristeza. Falar, meu Deus, eu estou aqui, estou com muita pena de fulano, de ciclano, de mim mesmo. Eu estou muito triste porque aconteceu certas coisas, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso vai gerar distúrbios, que são pensamentos emocionais e comportamentais. Esses distúrbios, se for acrescidos, muito acrescidos, ele vai se transformar num transtorno, que vai ser um comprometimento da vida normal daquela pessoa. O transtorno, então, seria quando a sua vida normal ela deixa de acontecer justamente por causa desses distúrbios que se transformaram em transtornos. Isso. E o corpo começa a dar avisos. O corpo começa a dar avisos. O corpo começa a dar avisos à pessoa referente a isso, para aquela alteração dela da normalidade. Mas é imperceptível. Muitas vezes as próprias pessoas não percebem. E aí entra a inteligência emocional do autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu sei onde está a minha normalidade. Se eu sair um pouco daquela minha normalidade, eu tenho que saber, o que está me perturbando? O que está acontecendo? O que eu estou gerando? Eu preciso saber qual é o fator gerador. Eu descobrindo esse fator gerador, eu não vou gerar em mim transtorno. Eu vou só ficar nos distúrbios e vou, através da inteligência emocional, do meu autoconhecimento, buscar a minha saúde mental. E você não acha também que, por exemplo, essa questão que a gente está vivendo, o isolamento, acrescido essa questão da doença, né? Da doença, pessoas morrendo, você vê que não temos ainda uma solução para isso, a ciência vai ainda desenvolver uma
A ciência ainda Sim, vai ainda não tem uma desenvolver vacina. uma vacina, ainda não tem. Então, tudo isso gera uma angústia, né? Gera essa Sim, incapacidade do homem, que, na verdade, acho que é uma questão da impotência do homem, do humano, da fragilidade humana, né? Em poder resolver essa situação. E tudo isso não leva a esse descontrole, esse distúrbio que vai levar aí a esse esse problema aí, desequilíbrio. desequilíbrio. Como é que você faz para lidar com isso? Como é que a inteligência emocional te ajuda a fazer isso? Você se desconecta dessas coisas? Do Eu vou, sofrimento? Como é que faz isso? eu vou responder filosoficamente. A morte não começou depois do Covid-19. As doenças não começaram depois do Covid-19. Já existia a morte e já existiam as doenças. Já existiram pandemias no mundo. Sim, claro. Já existiu várias pandemias. Nós estamos conectados com a facilidade na mídia. Então, nós estamos enxergando através da mídia o que é verdadeiramente uma pandemia. Mas uma guerra, como foi a Primeira Guerra Mundial, como foi a Segunda Guerra Mundial, morreram muito mais pessoas do que esse momento a qual nós estamos atravessando. Nós estamos tentando preservar o maior número de pessoas possíveis para dar continuidade à espécie. Durante no início do século XX, a gripe espanhola infectou e matou milhares de pessoas. O Rio de Janeiro tinha, na época, 1 milhão de pessoas, 600 mil ficaram infectadas, 600 mil, 60%, então, da população do Rio de Janeiro foi infectada durante a gripe espanhola, né? Então, quer dizer, a gente já fez até um programa aqui com outro professor falando sobre isso, sobre o que foi a gripe espanhola no Rio de Janeiro, e como ela matou também, e como também se repetiu as mesmas coisas, assim, não teve isolamento, não teve uma precaução, não tinha hospital, não tinha remédio, matou gente pra caramba. Então, não é a primeira vez que a gente está passando. Talvez seja a primeira vez que a nossa geração esteja passando, né? Isso. E a mídia também. Isso. E nessa geração, o que está acontecendo? Devido à mídia, a facilidade da mídia, ela gerou esse isolamento social. Então, esse isolamento social, se nós enxergarmos, é uma forma de prevenção. Nós estamos sendo preventivos ao que vai acontecer, ao que pode acontecer. A mortandade para não ser muito grande. Mas, se nós usarmos a nossa inteligência, nós vamos tirar proveitos disso. Entendi. Qual é o proveito? Nós estamos próximos aos nossos familiares. Sim. Muito importante o diálogo, que foi, por sinal, o trimestre passado, falando exatamente sobre diálogo com os familiares. Existe a oportunidade de fazer exercício com os familiares. Vamos botar ali, vamos fazer algum exercício. Brincadeiras. A parte lúdica, o divertimento com os familiares. Ah, mas eu estou sozinho. Não tem problema. Hoje existe a mídia, é só entrar na mídia. Tem tudo lá, um bate-papo, tem várias coisas. Nós estamos distantes, mas estamos próximos. Verdade, justamente. Existe o WhatsApp, existe várias formas. Uma coisa fundamental, não é só falando só para os cristãos, leitura da Bíblia. Uhum. Eu fiquei muito feliz com esse isolamento social, é porque agora eu consigo ler mais a Bíblia. Já fiz 2 cursos via internet. Então, coisas que eu não estava conseguindo fazer, eu estou conseguindo fazer agora. Outra coisa, alimentação. A minha alimentação melhorou. Ou seja, eu posso buscar pensamentos positivos numa situação negativista. Entendo. Isso que é o importante. Eu não posso gerar sentimentos negativos. Né? Vamos dizer, o que aconteceu negativamente? A vida financeira foi abalada. Sim. Mas se eu for gerar este sentimento negativo em minha vida, o que vai acontecer comigo? Eu vou gerar o quê? Vou gerar quais são os tipos de problemas. Isso que eu tenho que pensar. Eu vou gerar o quê? Primeiro, eu vou gerar distúrbios.
Depois, se eu não vigiar nesses distúrbios, eles vão se transformar em transtornos. E pode até gerar doenças. Então, é melhor eu fazer uma introspecção e aproveitar esse momento. Esse momento é fundamental para as pessoas aproveitarem para fazer a sua introspecção, aproveitar os seus elementos positivos, gerando coisas positivas nesse momento, para que quando sair, ela possa sair mais forte e não doente. Entendi. Muito bom. Então, quer dizer, então a gente está conversando até agora, a gente está chegando aí a essa questão discutimos sobre as piores crises do indivíduo, falamos sobre o que é crise mental, mas se existe essa crise mental, né, que a gente está discutindo agora, estamos passando, algumas pessoas estão passando por ela, né? Como então também deve existir a saúde mental. E o que é a saúde mental, ou como manter a saúde mental do indivíduo? A saúde mental é o estado de funcionamento harmônico. A harmonia é estar tudo funcionando em conjunto. Então, corpo, alma e espírito, ou seja, do próprio indivíduo, precisa estar equilibrada. Equilibrando esse funcionamento harmônico, o que vai acontecer? Eu vou conseguir um pensamento positivo na minha vida financeira, na minha vida familiar, na minha vida amorosa, sendo que eu preciso estar consciente de todos os acontecimentos que estão nessa área. Por que eu preciso estar consciente? Porque, às vezes, se nós olharmos, é muito difícil a pessoa estar completamente em harmonia. Estar em harmonia com os seus próprios pensamentos, estar em harmonia com a sua vida financeira, estar em harmonia com a sua vida familiar, estar em harmonia com a sua vida amorosa, e todos esses elementos em harmonia, é meio complicado. Mas a inteligência emocional me ajuda a identificar o que está acontecendo nessas áreas. E aí eu consigo melhorar, buscar formas de resolver esses problemas, e resolvendo esses problemas, o equilíbrio, a harmonia vai acontecer. Mas eu preciso me conhecer, eu preciso saber onde eu preciso melhorar, em qual área que eu preciso melhorar. Será que na minha área financeira estou comprando muito? Será que na minha vida familiar, será que eu estou dando atenção aos meus familiares? Porque estar próximo não é dar atenção. Sim, verdade. Dar atenção é estar junto ali, participando, dialogando, sabendo, abraçando, estar bem próximo. Isso é. E na minha vida amorosa? Será que na minha introspecção eu preciso melhorar na minha vida amorosa? Será que eu consigo olhar para aqueles entes queridos próximos a mim, nesse isolamento social, de uma forma amorosa, com amor? Será que eu preciso melhorar? Então, esses pensamentos, que onde eu descubro o que está acontecendo por dentro de mim, eu consigo melhorar. E essa melhora vai acontecer uma saúde mental. Gerando a saúde mental, diminui. Se for já um transtorno, diminui. E se for um distúrbio, irá diminuir muito. Porque os distúrbios são exatamente essas perturbações. E as perturbações acontecem exatamente nessa área. Nos meus pensamentos, na minha vida financeira, na minha vida familiar e na minha vida amorosa. Então, eu tenho que buscar isso. Entendo. Então, então, no caso, ele tem que cuidar dessa saúde mental, buscando sempre essa questão do equilíbrio. Não é isso? E acho Sim. Buscando sempre uma introspecção, ou seja, olhando para dentro de si mesmo. E a inteligência emocional te ajuda a fazer isso. Isso. Por quê? Porque nós temos um costume, vamos dizer assim, com uma palavra mais simples, de acusar o próximo em tudo. Uhum. Então, dentro do nosso lar, quando nós estamos com os nossos entes queridos, raramente, quando eu falo de mim para o próximo, eu não erro. Quem errou foi o próximo. Uhum. Se está acontecendo, a pessoa está de cara feia, a minha pergunta é: por que você está de cara feia? E não qual o motivo, o que eu fiz para que você tivesse com esta cara. Está desagradável? O que eu estou desagradando? Nós não fazemos essa pergunta. Então,
Nós precisamos ter esse costume, principalmente nesse tempo de isolamento social, que nós estamos muito em contato. Aham. Eu estava conversando, minha grande preocupação hoje são com os relacionamentos. Relacionamentos pai e filho, esposa e marido, marido e esposa e filho, né? Mãe e filhos, pai e filhos. Por quê? Porque eles estão mais conectados, estão mais juntos. Aham. E, certamente, eles estão olhando para o próximo não com esses pensamentos, e sim com o pensamento: não, ele não está querendo falar comigo. Não, ele não está querendo fazer isso. Não, ele está querendo fazer aquilo. Está entendendo? Eu não olho para dentro de mim, eu olho para o próximo. Então, você não acha que esse isolamento social fez com que, dentro de casa, se encontrasse conhecidos estranhos ou estranhos conhecidos? Ou seja, foi obrigado, né? Nós fomos obrigados a parar e ficar dentro de casa. E aí o marido Sim. descobriu a esposa descobriu o marido, os filhos que descobriram os pais, e aí vem o conflito, porque Isso, porque não conhece nem a si nem a outro, né? isso, exato. Mas se eu buscar me conhecer, um conhecimento, uma introspecção, olhar para dentro de mim, eu vejo sempre que eu preciso melhorar muito. E E não eu o outro. melhorando muito, eu vou servir de exemplo para aquelas outras pessoas melhorarem também. Porque eu vou ter como falar para elas. Imagina alguém, se alguém falava para outra pessoa: não, hoje eu não estou com muita raiva. Então vem cá, eu sei que o isolamento social não pode, mas estamos entre família, vem cá que eu vou te dar um abraço e isso vai passar. Seria excelente, mas isso não gera. O outro falou, gera raiva também. Então vão gerar perturbações, o que não pode. Entendo. Então, bom, desse período então, que a gente está vivendo, você já viu que as emoções elas ocupam um ponto assim, importante sobre isso. Eu queria que você falasse, então, como lidar com as emoções nesse momento de distanciamento social. Então. Isso. Nós, né, nas nossas emoções, nós precisamos ter um autocontrole. Esse autocontrole é fundamental, mas não é que aconteça de repente. Nós precisamos usar exatamente essa inteligência emocional. O primeiro passo que nós temos que dar é a aceitação. Nós precisamos aceitar e precisamos melhorar. Eu preciso melhorar, eu preciso buscar essa conscientização de que a maioria dos erros não estão no próximo, estão em mim mesmo. Então, se eu tiver essa aceitação, ela já começa um bom primeiro passo. O segundo passo dessa aceitação, desse entendimento, é olhar para dentro de si mesmo, para saber como eu posso gerar sentimentos positivos para que as outras pessoas possam enxergar essa situação de forma diferente, de uma forma agradável, de uma forma coesa, de uma forma de uma união. Isso é importante. E o terceiro passo, que é fundamental depois desse primeiro e desse segundo, é o planejamento. O planejamento é onde vai buscar o equilíbrio, saber onde precisa melhorar e o que precisa desenvolver. Criar objetivos positivos para atravessar a crise. Porque toda crise é necessário se passar com inteligência. Talvez o mal do Brasil tenha nunca ter passado por uma guerra. Sim, uma guerra verdadeira. Então, qualquer coisa nos abala. Sim. Mas quem já passou por uma guerra realmente sabe o que é isso. Então, nós precisamos ter essa inteligência de buscar coisas que sejam positivas para esse momento. Mesmo no estado negativo, há coisas positivas. Né? Falando biblicamente, Salomão olha isso, né? Ele diz: é muito melhor ir um enterro do que uma festa. Por quê? Porque, na realidade, a festa eu vou me alegrar, mas não vou olhar para dentro de mim. Já no enterro, eu vou fazer uma introspecção. Eu vou buscar ali quais são os conhecimentos, o que eu preciso melhorar para não acontecer aquela situação comigo. Então, se todos tiverem essa visão, nesse momento, eu preciso me entender, eu já estou ajudando o próximo.
Entendo, mas não é coisa fácil, né? Melhorou, melhorou. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão das emoções e a questão também de onde residem essas emoções. A alma. A alma, enquanto residente dessas emoções, e pelo que eu percebo na tua fala, essas emoções podem gerar doença, né? Seria correto dizer que essas doenças seriam doenças da alma? Essas doenças da alma não seriam esses distúrbios que você falou lá na frente? Você podia falar um pouco sobre isso? Sim. Sobre alma, espírito? Isso. A nossa alma, corpo, alma e espírito. O nosso espírito está ligado às nossas inteligências. A alma está ligada às nossas emoções. E o corpo é o receptáculo aonde vai externar essas duas partes. O que acontece? Nós somos uma bomba de emoções. Desde quando nós nascemos até o momento da nossa morte, nós somos geradores de emoções. E isso está ligado à alma. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela faz é chorar. Porque nascer dói. Os ossos estão ainda moles e aí vão enrijecer. Esse enrijecimento dói. E a criança chora. Esse choro já é externar uma emoção. E no momento da morte, quem já teve alguém morrendo em suas mãos, vê que existe o último suspiro. E a pessoa dá aquele suspiro e perde a vida. Então, o que é importante é nós entendermos que essas emoções estão no nosso dia a dia e que a nossa alma depende dessas emoções. Então, nós temos que aprender, através das nossas emoções, contar a melhor história da nossa vida. Eu preciso ter os pensamentos das coisas boas que acontecem na vida para gerar sentimentos positivos, para que minha alma esteja em equilíbrio. Aí o equilíbrio, estando através das emoções, os meus pensamentos, o meu lado cognitivo, ele vai estar em equilíbrio, ligado ao espírito. Eu vou ter mais fácil de comunicar-me espiritualmente com Deus, através das minhas emoções. E meu corpo, ele vai ter uma saúde física, mental e espiritual, ou seja, ele vai estar, essa bomba de emoções estará equilibrada. Eu vou conseguir transmitir para as pessoas sempre coisas positivas e não negativas. Então, as emoções são exatamente essa principal função que existe em nós, que são as emoções. Nós temos os sentimentos e precisamos gerar emoções positivas. Essas emoções positivas são fundamentais. Por quê? Porque, na realidade, a nossa vida é presente e futuro. Esse é o tempo que nós vivemos. É a bagagem que carregamos dos nossos acertos e erros que cometemos. Todos cometeram acertos e erros em suas vidas. Os erros serviram para quê? Serviram de experiência para que os meus acertos, os nossos acertos, fossem acrescidos de maior felicidade. E as pessoas muitas vezes se prendem no erro, achando que aquilo gerou infelicidade para ela. Isso vai prejudicar os pensamentos, vai prejudicar o corpo, a alma e o espírito. Ou seja, o receptáculo vai prejudicar os seus pensamentos, o seu cognitivo e vai prejudicar as suas emoções. Então, precisamos contar a melhor história da nossa vida. Porque se nós nos concentrarmos naquilo que aconteceu de melhor em nossa vida, sempre nós estaremos transmitindo coisas positivas. Mas se nós concentrarmos os nossos pensamentos nas coisas negativas, em nossos erros, sempre estaremos gerando pensamentos negativos. Então, os erros servem para quê? Servem para gerar maior felicidade. Então, se eu errei, eu preciso melhorar para que eu possa gerar felicidade não só para mim, mas também para o próximo. Há essa necessidade desse entendimento. Por quê? Porque as pessoas elas se concentram no erro como uma coisa ruim, infeliz. Não é, porque eu vivo presente e futuro. Eu não posso mudar o passado.
Eu não posso mudar o dia de ontem, eu não posso mudar a hora que já passou, eu não posso mudar o minuto que já passou. Então, eu preciso ter consciência do presente e futuro. Eu preciso ter consciência de gerar pensamentos positivos e pensar na história da minha vida como a melhor entre todas que já aconteceram entre todos os seres humanos. Aí eu consigo encontrar uma coisa que chama-se felicidade. Opa! Felicidade nada mais é do que eu entender que meus erros e os meus acertos vão me gerar felicidade. Opa, maravilha, maravilha. Eu gostaria de falar uma outra coisa, para a gente já chegar aí no final, que é sobre esse equilíbrio que a gente estava conversando. Uma frase muito importante que eu aprendi foi que é necessário transformar o veneno em antídoto. E aí essa frase me gerou uma comoção por dentro. Eu pensei, como assim gerar veneno em antídoto? Por quê? Do veneno é que se gera o antídoto. O soro antiofídico é gerado da próprio veneno da cobra. Sim. Então, o que nós enxergamos, o que o filósofo quis falar com isso, é que é necessário transformar as coisas ruins em coisas positivas. Como fazer isso? Através da inteligência emocional. Se eu entender aonde estão os meus erros, aonde eu preciso me consertar, aonde eu preciso melhorar, isso vai gerar um antídoto na minha vida. Talvez eu precise de ajuda. Muitas vezes é necessário uma ajuda. Mas essa ajuda tem que vir de forma positiva. Eu preciso me reconhecer que eu preciso de ajuda. E quando eu vou buscar ajuda, essa ajuda vai se transformar em um antídoto para mim. E como essa ajuda pode ser? Que tipo de ajuda você está querendo dizer? Sim, essa ajuda existe a profissional, que são os terapeutas, existe a espiritual, que é o pastor, que pode orientar a vida daquela pessoa, mas a pessoa precisa, é muito interessante isso, a pessoa precisa primeiro reconhecer que está errada. Claro. Ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. E aí, se precisa de uma ajuda espiritual, ela vai buscar o pastor. Se ela precisa de uma ajuda física, ela pode buscar um terapeuta. Mas nunca medicamentos. Medicamentos só em último caso. Medicamentos só prescrito pelos médicos. Aí já é uma coisa mais agravada. Mesmo ela tomando alguns medicamentos, há necessidade da fase terapêutica. Por quê? Porque o terapeuta vai ajudar ela a ter este equilíbrio. Este equilíbrio tem que ser buscado. E muitas vezes as pessoas não conseguem buscá-lo sozinho. Seria como um exercício. O exercício nós podemos fazer sozinhos, mas muitas pessoas vão procurar um profissional dentro de uma academia para poder orientá-lo. Então, nós sempre temos essa necessidade dessas orientações, tanto espiritual quanto física. Legal, muito bacana, Reinaldo. Muito bacana conversar contigo. O nosso papo está muito bom e muito proveitoso, porque eu acho que estamos passando, né, por esse período tão complicado, tão difícil aí desse isolamento social, tão difícil para a gente lidar por todas essas questões aí que você já colocou, já pontuou, já falou, e está sendo difícil. Eu queria que você, então, deixasse agora, nesse final, uma palavra, uma dica de como eu sei que você já falou bastante coisa, mas deixar uma dica para essas pessoas que estão sofrendo. Sim. Nesse período de isolamento social. Perfeito. Nesse período, nós sabemos que gera feridas. Toda vez que estamos sozinhos ou estamos com outras pessoas, mas mesmo naquele grupo social estamos sozinhos, porque existe o sozinho entre pessoas também. Então, toda vez que nós nos sentimos sozinhos, nós geramos feridas. São chamadas feridas emocionais, geradas por outras pessoas ou geradas por nós mesmos.
Porque nós precisamos entender como geramos estas feridas. E é exatamente esta palestra que eu já preparei e gostaria de dar, que são as feridas emocionais, que são de suma importância nós entendemos como elas aparecem em nossa vida. E vou deixar uma dica. Muitas vezes as feridas não são agora, são feridas passadas, feridas fechadas, que muitas vezes, quando estamos isolados, as feridas reabrem. E por que elas reabrem? Não sejamos geradores de aberturas de feridas emocionais passadas. E por que elas reabrem? Por que elas reabrem? Sentimentos positivos. Sim. E por que elas reabrem quando estamos sozinhos? Sim. Porque olhamos para nós mesmos? Porque paramos e olhamos para nós mesmos? Sim, exato. Perfeito. E elas são feridas passadas, que muitas vezes já estão fechadas. Mas quando nós pensamos nelas como erros, elas reabrem. E, na realidade, elas não foram erros. Foram auxílios para que nós ganhássemos experiência para gerarmos felicidade. Gerar felicidade é muito fácil. É só ter o pensamento positivo. Na realidade, a vida é maravilhosa. Muitas pessoas acham que tem que viver, vou voltar a viver após o isolamento social. Não. Eu vivo hoje, vivo agora. Estou vivendo esse momento, uma experiência magnífica falando aqui com o senhor. Quando terminar, eu vou ter mais experiências maravilhosas na minha vida. Mesmo que elas não sejam experiências positivas, mas eu transformo elas em experiências positivas. Por quê? A negatividade eu posso transformar em positividade para o meu futuro feliz. Então, Reinaldo, assim, acho que as pessoas que vão estar nos vendo agora, né, vão ficar impactadas, né, pela sua forma de ver o mundo. Porque isso é muito legal, isso é muito bacana, porque talvez a pessoa esteja agora vendo esse vídeo pensando, né? Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser agora esse isolamento e tal? Só vê as coisas negativas, as pessoas estão morrendo, não pode sair, não pode ver os parentes e tal. E, de repente, você recebe... Ele entra nesse vídeo e vê você falando, não, a gente não vai viver depois que terminar o isolamento, a gente vai viver agora, o melhor momento vai ser agora. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Exato. O viver é maravilhoso. Foi um dom que Deus nos deu. E nós temos que viver isso em felicidade. Em felicidade interna e com o próximo. É por isso que eu digo, não podemos gerar inimigos. Quem gera inimigos são as próprias pessoas. Não existe inimigos. Não que geremos amigos. O viver é bom, o problema é o medo da morte, não é não? Uma morte é a consequência da vida. A única certeza que a pessoa tem ao nascer é que vai morrer. Então, se eu viver um dia, eu tenho que viver aquele dia feliz. Uma vez me fizeram uma pergunta. Se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você faria? Ia viver minha vida normal. A vida que eu vivo, feliz. Olhando para as pessoas e tentando ajudá-las. Tentando fazer alguma coisa útil para o meu interior para que eu possa externar isso para as pessoas. Mas você não ia tentar viajar? Não. Você não ia visitar? Não. Eu ia viver a minha vida. Porque minha vida, todos os dias, são o último dia. Nossa. Muito bom. Muito bom, Reinaldo, muito bom. Fala comigo hoje. Foi com o Reinaldo Silva. E a gente bateu um papo aqui sobre essa questão aí de crise mental ou inteligência emocional durante o período de isolamento social que nós estamos vivendo. Reinaldo, você pode deixar uma palavra final, então, agora, para essas pessoas, milhares de pessoas que eu sei, tenho certeza, que estão nos ouvindo, vão nos ouvir aí na internet, nos dá essa possibilidade de falar com as pessoas ao longo do tempo, a qualquer momento, as pessoas poderão acessar esse vídeo. O que você deixa aí de palavras? Você já falou muita coisa boa, já muita coisa importante, mas agora só aquela palavra final mesmo, aí mais alguma coisa que você tenha a acrescentar e deixar essa palavra para essa pessoa.
Meus irmãos, minhas irmãs, todos os que estão nos ouvindo, entenda que a felicidade está em suas mãos. Ser feliz é você viver internamente feliz com você mesmo, externamente feliz com todos os acontecimentos que estão em seu torno. Tire proveito, aproveite hoje como fosse o seu último dia, porque quando você acordar amanhã, você acordará feliz, porque você teve direito a mais um dia. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos que nos ouviram, agradeço a Deus, ao pastor Júlio, a esse canal a qual ele está abrindo de oportunidade para que possamos nos conhecer melhor. Meu Amém. muito... Então, irmãos, o irmão Reinaldo, ele também é psicoterapeuta, não é isso, Reinaldo? Terapeuta comportamental. Terapeuta comportamental, o que mais? Pode falar. Psicológico, então, terapeuta de neuropsicopedagogia. Então, eu estou expandindo a minha área terapêutica. Amém. E você pode entrar em contato com ele, depois eu vou deixar aqui no link, na descrição aqui embaixo, vai ter o contato aqui dele, você entra em contato com ele, quiser conversar mais, se ficar alguma dúvida, alguma questão, né, Reinaldo? Pode entrar em contato contigo, marcar uma conversa, marcar um diálogo com ele, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida também, como tem abençoado já os irmãos que o conhecem. Fiz questão de trazer aqui no Fala Comigo, porque já o conheço, trabalho com ele lá com os nossos irmãos, lá na nossa congregação, conhece o nosso irmão, trabalha conosco no curso de Secol, então eu sei que é uma pessoa que tem algo para contribuir, para trazer aí para a nossa convivência, para a construção aí do nosso eu cada vez melhor aí. Amém? Deus abençoe. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, assim sempre tiver uma coisa nova, será avisado. E também dá um like, compartilha aí para essa pessoa que está precisando também receber aí uma orientação, uma dica importante, uma palavra nesse período de isolamento social. Tá bom? Até a próxima. Paz. Valeu.